Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. 5G. 85% das cidades ainda não possuem lei sobre a tecnologia. Embora o Ministério das Comunicações tenha anunciado que desde segunda-feira, dia 2 de dezembro, os moradores de todos os 5.500 municípios brasileiros poderão contar com a liberação da tecnologia 5G na faixa de 3,5 GHz, cerca de 85% das cidades ainda não possuem leis adequadas sobre a tecnologia. Entre os entraves ao progresso da implantação da quinta geração de internet móvel no país está o licenciamento definido pela legislação relacionada à infraestrutura de suporte, como as torres de telefonia. O coordenador de infraestrutura do Conexis Brasil Digital, Diogo de la Torres, destaca que a tecnologia 5G precisa de novas antenas, que não estão previstas em grande parte das leis municipais. Segundo ele, a tecnologia 5G exige uma quantidade muito maior de antenas do que se tem hoje. A boa notícia é que essas antenas são menores e sua instalação mais simples. Independentemente do tipo de infraestrutura que vai ser utilizada para instalar essas antenas, é necessário que essa infraestrutura de suporte esteja licenciada perante os municípios. Ele reforça também a importância dos gestores municipais unirem esforços para a atualização das leis sobre a infraestrutura. Para que isso aconteça, é preciso que o município tenha uma lei específica para as infraestruturas de suporte e telecomunicações, que nada mais são do que as torres de telefonia. Atualmente, no Brasil, somente cerca de 15% dos municípios têm leis específicas para esse tema. Dessa forma, é preciso que os gestores municipais, assim como a Câmara Municipal em todos os municípios, estejam atentos a esse tema para elaborar, aprovar e sancionar uma lei específica. Sobre essa necessidade de atualização da legislação municipal para tornar a instalação mais fácil nas localidades, o especialista sugere que o passo inicial é que os gestores se atentem a um projeto de lei sugerido pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que figura como uma espécie de padrão para os municípios com vistas a normatizar a instalação da infraestrutura necessária. É preciso que os municípios atualizem suas leis de antenas para facilitar a instalação da infraestrutura necessária para o 5G. A legislação federal contém diretrizes e a Anatel, por exemplo, disponibiliza um PL sugerido. O objetivo é conciliar a competência federal de legislar sobre telecomunicações com a competência municipal de legislar sobre o uso e ocupação do solo, visando a construção de um normativo municipal e processos internos das prefeituras que possibilitem que o investimento das operadoras se traduza em conectividade ao cidadão em prazo razoável. Apesar das dificuldades na adaptação das legislações municipais, Diogo relembra que o prazo estabelecido no edital para atender todos os municípios brasileiros vai até 2030. Segundo o painel da Anatel, a região com maior número de municípios com 5G em 3,5 GHz é o Sudeste, com 309 cidades, seguido do Sul, que totaliza 305 cidades. Já o Nordeste ocupa o terceiro lugar em número de municípios que já dispõem da tecnologia, somando 126. No Centro-Oeste há 64 cidades e na região Norte são 44. Se forem consideradas as estações operando com a tecnologia 5G em todas as faixas, não só 3,5 GHz, já são 1.019 municípios cobertos no país. A implantação da tecnologia 5G no Brasil começou em 2022 e Brasília foi a primeira capital a ter a faixa de 3,5 GHz liberada. O processo teve início com um edital do 5G, que estabeleceu as regras da licitação realizada no final de 2021. À época, foram fixados compromissos para que todos os 5.570 municípios do país tenham sinal 5G em pleno funcionamento até o final de 2029. De acordo com a Anatel, o setor e o governo têm se esforçado para antecipar as ativações pelo país. O órgão informa ainda que, à medida que as operadoras ativam novas cidades e aumentam a cobertura, há também maior estímulo para que o consumidor adquira um novo dispositivo que acesse a tecnologia.
Além disso, o Ministério das Comunicações anunciou que a liberação da faixa de 3,5 GHz para todo o país foi realizada 14 meses antes da data prevista no cronograma do leilão 5G. Diogo de la Torres informa que de todas as antenas credenciadas até hoje, 30% são antenas 5G. Apesar da expansão pelas operadoras, ele destaca a necessidade de acompanhamento da população a partir da troca de aparelhos que aceitem o 5G. Outro fator referente à evolução do 5G no país é a rápida homologação dos dispositivos com suporte ao 5G a cada ano, conforme informou a Anatel em nota. Por exemplo, até julho de 2024, eram 195 modelos de telefones homologados, sendo que 70 deles foram registrados apenas este ano. Foram ainda 39 registros em 2023, 73 em 2022 e apenas 13 em 2021. Entre as vantagens de usufruir da rede 5G estão uma melhor conexão à internet, consequentemente às redes sociais, chamadas e aplicativos como os dos bancos. Segundo Diogo, a velocidade de download da rede 5G das operadoras brasileiras, em comparação a todas as operadoras do mundo, de acordo com os dados da OpenSignal, é a campeã. Ele compartilhou que o relatório da Ericsson, divulgado em novembro de 2024, apresenta que de 320 operadoras de todo o mundo, somente 20% implementaram o 5G puro, chamado Standalone, que vem sendo instalado pelas operadoras brasileiras. Acesse o mapa interativo com todos os municípios com sinal de 5G liberado em portalconvênios.com. STF autoriza pagamento de emendas parlamentares com novas regras. O ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal liberou na segunda-feira, 2 de dezembro, o pagamento de emendas parlamentares. No dia 26 de novembro, o presidente Lula sancionou a Lei Complementar número 210, que estabelece novas diretrizes para as emendas parlamentares no orçamento federal. A medida foi elaborada para aprimorar a transparência e eficiência na aplicação dos recursos públicos. A decisão foi tomada após a suspensão temporária dessas emendas em agosto, com o objetivo de aprimorar os mecanismos de controle e rastreabilidade. De acordo com a determinação, os parlamentares responsáveis pelas solicitações devem ser claramente identificados, além de apresentarem um plano de trabalho detalhado para a destinação dos recursos. A liberação das emendas também está condicionada à sua compatibilidade com o arcabouço fiscal vigente, o que limita o crescimento dessas despesas ao aumento geral das despesas orçamentárias. Outro ponto destacado é a exigência de que as informações sobre emendas destinadas a organizações não governamentais, as ONGs, sejam publicadas em plataformas oficiais, reforçando a transparência no uso do dinheiro público. Um levantamento realizado pela equipe do Portal Convênios, com base em dados do painel municipalista sobre as emendas PIX, revela que dos 6,9 bilhões de reais empenhados pelo governo em 2024, até 2,9 bilhões ainda podem ser liberados. Esses recursos correspondem a valores que não foram repassados antes do período eleitoral. Em 2024, a plataforma TransfereGov contabilizou 10.689 propostas submetidas na modalidade emendas especiais, ou PIX. Deste total, 98,6% foram marcadas como ciente pelos gestores municipais e estaduais, indicando a aprovação e a aceitação para execução. Por outro lado, 1,4% das propostas enfrentaram impedimentos técnicos registrados pelo Ministério da Fazenda, ou tiveram seus recursos retirados por decisão dos parlamentares. A decisão de Flávio Dino, nessa semana, ocorre em um momento estratégico, com o governo empenhado em aprovar um pacote de medidas fiscais antes do recesso parlamentar. A expectativa é que a retomada dos pagamentos desbloqueie negociações no Congresso e acelere a tramitação de projetos cruciais para o equilíbrio fiscal. O julgamento da decisão no plenário virtual do STF já contava com a maioria dos votos favoráveis no início da semana. 6 ministros acompanharam o entendimento de Flávio Dino, que busca alinhar as emendas parlamentares aos princípios de eficiência e moralidade administrativa previstos na Constituição. Com essa medida, o STF visa fortalecer o controle social sobre o orçamento público, promovendo maior transparência e responsabilidade na gestão dos recursos. A decisão representa um avanço na fiscalização do uso das emendas, buscando evitar práticas que comprometam a eficiência e a moralidade na administração pública.
Inscrições abertas. Caixa oferece estágios com bolsa de até R$ 1.100 em todo o Brasil. Se você é estudante e está em busca de uma oportunidade de estágio, essa pode ser a sua chance. A Caixa Econômica Federal, em parceria com a Super Estágios, lançou um processo seletivo para estagiários em todo o Brasil. O programa de estágio Caixa auxilia na formação profissional de jovens alunos de nível médio e superior, contribuindo para seu aprendizado e entrada no mercado de trabalho. Em troca, esses jovens fortalecem a empresa com ideias criativas e inovadoras que trazem do ambiente acadêmico e escolar, colaborando para a conquista de resultados sustentáveis. As vagas são destinadas a estudantes de nível médio, médio técnico e superior, abrangendo cursos como arquitetura, engenharia, direito, tecnologia da informação, ciências econômicas, ciências contábeis e áreas relacionadas a projetos sociais. Além disso, o programa promove a inclusão social, garantindo 10% das vagas para pessoas com deficiência, 30% para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos e 3% para candidatos indígenas. Para participar, o candidato precisa estar regularmente matriculado em instituições de ensino públicas ou privadas, cursar ensino médio regular, ensino médio EJA, técnico ou superior e ter no mínimo 16 anos de idade na data de início do estágio. O processo seletivo é composto pelas seguintes etapas. A primeira é a prova online. Todos os candidatos realizarão uma avaliação inicial pela internet. A segunda etapa é a entrevista. Para as vagas de nível superior, será realizada uma etapa adicional de entrevista. Os estagiários selecionados terão direito à bolsa auxílio de R$ 500 para os níveis médio e técnico e até R$ 1.100 para o nível superior, dependendo da carga horária. Isso além de auxílio transporte, no valor de R$ 130 por mês. O programa de estágio Caixa é uma excelente oportunidade para estudantes que desejam se desenvolver profissionalmente e iniciar uma carreira de sucesso. O estágio pode durar de 6 meses a 2 anos, dependendo do contrato, e oferece um ambiente que incentiva o aprendizado e a troca de ideias. Além disso, a Caixa valoriza a diversidade e busca integrar jovens talentos com ideias inovadoras vindas do ambiente acadêmico. Isso fortalece a empresa e contribui para alcançar resultados sustentáveis. Não perca tempo, acesse o site da Super Estágios e realize sua inscrição gratuita até o dia 13 de dezembro. O link está disponível em portalconvênios.com. Essa pode ser a porta de entrada para o seu futuro profissional. Isenção do imposto de renda até R$ 5.000 pode gerar impacto de 20 bilhões nas prefeituras. A proposta de ampliação da faixa de isenção do imposto de renda retido na fonte, o IRRF, para rendimentos de até R$ 5.000 mensais, acendeu um alerta entre as prefeituras de todo o país. A Confederação Nacional de Municípios, a CNM, estima uma perda anual de R$ 9 bilhões para os cofres municipais, já que afetará os isentos, assim como os servidores que ganham acima do valor mínimo com alíquotas menores. A entidade lembra ainda que o IRRF tem relevância para os municípios por 2 vias principais: a tributação direta sobre os servidores municipais e a parcela destinada ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Neste último caso, o impacto ainda é incerto, pois depende da arrecadação de faixas de renda mais altas, mas a isenção para quem ganha até R$ 5.000 já representaria uma redução de 11,6 bilhões no FPM. No total, a CNM projeta uma perda de cerca de 20 bilhões de reais. Em nota oficial, a Confederação informou que a medida mostra falta de seriedade e que boa parte dos impactos dessa proposta será sentida pelos entes locais. Segundo o advogado tributarista e mestre em Direito pela PUC São Paulo, Túlio Carvalho, embora o governo tenha sinalizado a intenção de compensar a medida, elevando os impostos para quem possui rendimentos acima de 50 mil mensais ou 600 mil anuais, a proposta adiciona uma nova dose de incerteza ao cenário fiscal do país. Não necessariamente essa proposta vai ser aprovada tal e qual pelo Congresso Nacional. E, em havendo uma concordância dos nossos parlamentares, no sentido de aprovar essa ampliação da faixa de isenção do IRPF, mas discordando da criação de mais tributos sobre os salários acima de R$ 50 mil, passa a surgir uma questão de onde vai vir a arrecadação correspondente a essa nova renúncia fiscal. A CNM também mostrou preocupações com as mudanças nos
programas sociais, como o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, e o Bolsa Família. As novas regras incluem maior rigor no acesso aos benefícios e exigências adicionais de comprovação, o que, segundo a entidade, pode sobrecarregar os municípios. Atualmente, as prefeituras recebem apenas R$ 4,00 por cadastro do Bolsa Família e arcam com os custos operacionais e de pessoal necessários para administrar o programa. A ausência de suplementação de recursos para cobrir essas novas demandas é vista como uma imposição injusta por parte da entidade. Ainda outro ponto de crítica levantado pela CNM são as mudanças nas emendas parlamentares. O pacote restringe o uso de emendas em despesas discricionárias do Executivo e veda o crescimento real de emendas não impositivas. Na visão da Confederação, essas medidas podem reduzir o volume de recursos disponíveis e aumentar a burocracia para a liberação de repasses, dificultando ainda mais a gestão municipal. Diante do cenário, a CNM defende maior diálogo entre o governo federal e os municípios para evitar medidas que possam comprometer a saúde financeira das prefeituras e os serviços prestados à população. A entidade reforça que a implementação de políticas nacionais deve ser acompanhada de um planejamento que garanta suporte adequado às administrações locais, evitando a transferência de responsabilidades sem os recursos necessários para sua execução. A proposta de ampliação da faixa de isenção do imposto de renda segue em análise e a expectativa é que ajustes sejam realizados para mitigar os impactos previstos nos municípios. Cronograma complementar das emendas parlamentares de 2024. O que muda? O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o MGI, por meio da Secretaria de Gestão e Inovação, divulgou na quarta-feira, 4 de dezembro, o cronograma complementar para a execução das emendas parlamentares individuais de 2024. Este cronograma traz diretrizes específicas para garantir a transparência, a legalidade e a eficiência no uso dos recursos públicos por meio do Transferigov. O cronograma está em consonância com os dispositivos legais estabelecidos, como o artigo 82 da Lei nº 14.791 de 2023, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024, a Lei Complementar nº 210 de 2024 e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ADPF 854. Em portalconvênios.com, você confere o cronograma 1 para execução de convênios, termos de parceria, termos de fomento e colaboração e o cronograma 2 para execução de contratos de repasse com utilização das mandatárias. As emendas parlamentares individuais, especialmente as de execução obrigatória RP6, têm como principal objetivo assegurar que os recursos destinados pelo orçamento público sejam transformados em benefícios concretos para a sociedade. Segundo o comunicado, mesmo diante de possíveis alterações nas programações orçamentárias, os órgãos concedentes estão autorizados a estabelecer cronogramas internos para garantir a continuidade dos procedimentos necessários. O regime de execução obrigatório, fundamentado no parágrafo 11 do artigo 166 da Constituição Federal, busca assegurar que os bens e serviços financiados por estas emendas sejam efetivamente entregues à sociedade, independentemente do autor parlamentar. A plataforma Transferigov se configura como sistema para gestão e acompanhamento das transferências e foi elaborada para promover maior transparência e controle fiscal. As decisões do Supremo Tribunal Federal relacionadas à ADPF 854 também se destacam como um marco regulatório para a execução das emendas parlamentares. Entre as exigências está a necessidade de que organizações da sociedade civil, ONGs e entidades do terceiro setor publiquem de forma transparente em seus sites os valores recebidos e sua aplicação prática entre 2020 e 2024. Sem o cumprimento dessa condição, a execução permanece suspensa, garantindo maior rigor no uso dos recursos públicos. No setor de saúde, as emendas agora devem seguir orientações técnicas definidas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde e pelas comissões intergestores. Embora o cronograma divulgado não se aplique às transferências especiais, a modalidade instituída pela Emenda Constitucional número 105 de 2019 continua sendo um desafio para os órgãos de controle. Por sua natureza simplificada, dispensando convênios ou instrumentos congêneres, essas transferências têm gerado debates sobre transparência e fiscalização.
O Tribunal de Contas da União, por meio da Instrução Normativa número 93 de 2024, reforçou a necessidade de que informações sejam registradas no Transferigov, permitindo auditorias e inspeções para verificar a legalidade e a eficiência na aplicação dos recursos. A implementação de normas mais rigorosas para a execução das emendas individuais e a fiscalização das transferências especiais refletem um avanço no aprimoramento da gestão pública. No entanto, os desafios permanecem: assegurar a efetividade dos instrumentos de controle, atender às decisões judiciais e garantir a plena execução do orçamento sem que os recursos sejam desviados ou subutilizados. Com a data limite para a celebração de convênios e contratos de repasse, fixada em 31 de dezembro de 2024, os gestores públicos devem, desde já, alinhar suas práticas às novas normativas. Enquanto isso, a sociedade civil, por meio da transparência proporcionada pelo Transferigov, ganha um aliado na fiscalização da aplicação dos recursos públicos. O movimento de controle realizado pelas instituições federais é um esforço conjunto para fortalecer a governança pública, garantindo que os convênios e transferências de recursos da União atendam às reais necessidades da população de maneira eficiente, ética e responsável. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!